A Câmara de Guariba aprovou o projeto de lei que autoriza a criação de novos cargos na administração pública. As propostas vão gerar um gasto a mais de 5 milhões de reais ao ano e moradores questionam necessidade nessas contratações. A Câmara de Vereadores de Guariba pretende contratar mais 5 pessoas para ocupar cargos de direção e assessoramento no Legislativo. Os salários variam de 3 a 6 mil reais. A nova lei que cria essas funções foi aprovada por 6 votos a 5, com a justificativa de que a mesa diretora necessita dessas atividades de coordenação de confiança. O que justifica contratar mais pessoas, gerando um aumento de 10,3% nas despesas da Câmara, só nas despesas no caso geral, e só na folha de pagamento um aumento de 14,6%. Então, por que vai ser feito isso? O que justifica contratar pessoas com salários na faixa de 5 mil reais por mês? Um outro ponto, não existe ninguém qualificado na Câmara do quadro de carreira que seja concursado que possa exercer esse tipo de função, porque na realidade contratar uma pessoa não concursada, a gente pode chamar isso de funcionário político, não de funcionário público. E o pessoal que está lá já há bastante tempo, que conhece a tramitação na casa, que conhece a legislação, para que adiantou fazer o concurso? Para que serve isso? Com todos os encargos trabalhistas, o gasto anual com as novas contratações passa dos 350 mil reais. Dinheiro é muito, né? Pior que é, viu? Muito dinheiro, né? Porque tem tantos, muito aqui precisando, necessitando. Às vezes vão atrás, às vezes não vai. Às vezes beneficia gente que tem condição, os que não tem não beneficia, né? Então, tá complicado. É muito dinheiro, é. Esse dinheiro daria para fazer o quê na cidade? Ué, daria para arrumar a cidade, né? As ruas que estão desarrumadas, alguma coisa que a gente precisa, que eles não podem fazer para a gente, né? A gente vai até eles e eles falam que não pode, né? A política tem muitos que faz certo e muitos que faz errado, né? Aí a pessoa fica revoltada. Mas é difícil achar aquele que faz tudo certo. A Câmara tem 19 servidores concursados e outros 11 comissionados, um para cada gabinete de vereador. Por isso, nas ruas, os moradores questionam as novas contratações. Ixi, mais essa ainda? Então o povo tá tudo lascado, tudo danado na vida. Só vai ter gente na cama e aqui fora. Como é que o dinheiro vai ser espalhado aqui fora? Esse pobrezinho como é que vai ficar? Não vai repartir nem um pouquinho? Pobre nunca tem vez, né? Só no dia de votação, né? Que a gente serve para alguma coisa. Acabou a votação, acabou. Na mesma sessão, os vereadores ainda aprovaram um projeto de lei da Prefeitura, que altera a estrutura organizacional da administração, com a criação de novos cargos efetivos e de confiança. Proposta que também eleva os gastos da máquina pública, uma despesa anual de 5 milhões de reais a mais. Será que as pessoas que estão votando nesse projeto devem receber o voto na próxima eleição? Porque é fácil aumentar a despesa quando não é da gente. E para os demais cidadãos, como é que fica? Para uma cidade como Guariba, 350 mil reais por mês pode fazer diferença para muita gente em cesta básica, em auxílio para uniforme ou alguma coisa de assistência médica, que tem muita gente carente. Então eu fico muito em dúvida sobre a validade dessa proposta. Ximene Osório, de Guariba, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Guariba informou que desde o início da pandemia ficou impedida de fazer qualquer tipo de contratação, reestruturação ou criação de cargos. Agora, o município, após fazer um estudo técnico administrativo, detectou a necessidade de abertura destas vagas. Em relação aos gastos públicos, destacou que os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram todos respeitados. A folha de pagamento está dentro do limite prudencial. Para falar mais sobre esse assunto que é bastante polêmico, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o especialista em administração pública, o Rafael dos Anjos. Rafael, a pergunta que fica também é: será que a cidade será melhor fiscalizada com esses novos cargos ou a Câmara vai trazer ao povo apenas um peso desnecessário? Boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Olha, os cargos criados pela Câmara Municipal, é o que a gente vem falando, parece que até que é notícia repetida, né? Toda hora é o mesmo assunto. Como bem disse o munícipe que foi entrevistado, o que sobra para a população? Então, o maior questionamento que tem por trás dessa criação de cargos é assim: qual que é a fiscalização que a Câmara faz de fato na cidade de Guariba? Ela está fiscalizando? Ela fiscalizou os gastos Covid? Ela abriu o CPI? Ela identificou isso? Ela tem software de monitoramento? Até que ponto que esses cargos vão aumentar a eficiência da Câmara? E, na verdade, o que a gente viu lá no projeto de lei é que se tratam puramente de cargos institucionais, não são cargos que vão aumentar a efetividade da Câmara. Então, a pergunta que todo cidadão faz: será que esse é o momento para se fazer isso? Aumentar a despesa no momento em que a população está enxugando os seus gastos nas suas casas, perdeu o emprego e passa por dificuldade? Rafael, outro fato que chama atenção em toda essa história é que em 2020 a Câmara extinguiu esses cargos e agora os recria novamente. E aí, como entender essa situação? Na época de campanha política, André, os vereadores, o político, ele promete tudo. Fala que vai resolver problemas, que vai criar novos projetos, que não vai ser mais como era no passado. E o que a gente vê, gestão após gestão, que infelizmente, na maior parte das vezes, essa história é só conversa para capturar voto. E, de fato, na hora de fazer gestão, de estar no cargo público, ele não tem o que precisa fazer, ele quer fazer apenas politicagem. E a gente precisa de uma Câmara Municipal forte, com poder de fiscalização e com independência do Executivo, coisa que a gente não vê ou dificilmente vê nas cidades. Na sua opinião, Rafael, tem justificativa aceitável para a criação de mais cargos numa cidade como Guariba? Nesse momento, não. O que a gente está vivendo é uma crise econômica, uma crise global, um período de pós-pandemia. O que a gente precisa pensar nesse momento é de aumento de tecnologia na Prefeitura e na Câmara Municipal. Infelizmente, é como se você tivesse uma transportadora e, em vez de comprar um caminhão maior, um caminhão mais novo, ou mais caminhões para se transportar um volume de carga maior, não, se contrata mais motorista sem o caminhão. Então, o que adianta você contratar um motorista se não tem caminhão para transportar mais carga? É justamente essa a crítica da população. Para que vai pôr mais gente se não tem tecnologia, se não tem dados, se não tem informação, se não é efetivo na prestação do serviço ao cidadão? Que é isso que a população tanto cobra. E dessa forma, com toda essa situação, Prefeitura e Câmara andam na contramão, Rafael? Com toda certeza, André. No momento que a gente está falando de investimento em tecnologia, de fazer mais com menos ou com a mesma quantidade de recursos, entregar muito mais serviço ao cidadão, enxugar o gasto, diminuir impostos, a gente vê o quê? Justamente nesse momento, não, nesse momento nós estamos no limite prudencial da folha. Nesse momento pode. Daqui a um tempo, quando for para revisar a planta genérica de valores, vai falar assim, falta recurso, precisamos aumentar impostos. Então, o que a gente precisa nesse momento é enxugar a máquina pública. A gente precisa reduzir a carga tributária que os empreendedores desse país pagam e pagam muito alto. Bem, aí já pegando um gancho com o que você falou, Rafael, como trabalhar então com um orçamento de maneira adequada numa cidade? Com inteligência e capacidade de tratamento de dados. Infelizmente, o processo de elaboração de orçamento nas prefeituras municipais, ele é extremamente falho. O que se faz? Apenas se repete o ano anterior, corrigido pela inflação. Sabe o que você vai conseguir com isso nas cidades? Apenas a insatisfação perpetuada ao longo do tempo. É por isso que sai mandato, entra mandato, a população continua sempre insatisfeita com o gestor, porque não se tem ousadia de mudar a máquina pública, de fazer diferente, de se olhar os dados, olhar as necessidades da população e propor um novo tipo de orçamento. A gente não precisa mais de reforma administrativa. Reforma, você faz a reforma de um prédio que ainda tem jeito de você restaurar. No caso do poder público, a gente precisa de uma nova administração pública, que é isso que a população demanda nesse momento.
Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos. Igualmente, ótima tarde, até mais.